call is now being recorded. Vamos lá. Alguém pode me situar em qual página a gente parou? Por favor. Eu estou com um livro novo aqui. Aí eu não deixei marcado, porque eu estava utilizando o livro online, né? O livro da plataforma, porque não tinha chegado ainda meu livro. Alguém pode me dizer, por favor? O senhor passa uma atividade da... Cortou tua voz. Eu lembro que estava na página 43, a gente expliquei a página 43. O senhor... Página 76. Passamos, já disse. 76? Sim. Tem certeza? Aham, que é a correção. 76, 77, 78 para casa. Tá certo. Tá certo. Vamos lá, 76. Não é verdade. É verdade. Falando sobre funções, né? Verdade. Então vamos lá. Página 76, questão 2, né? É a 78. Não tirei nenhum. Não, né? Tá, então vamos lá. Segunda questão. Identifique a seguir os diagramas que representam uma função de A em B. Bom, você sabe as regras para representar a função, né? Então, o primeiro diagrama, ele representa uma função de A em B? Sim, com certeza. Por quê? Porque todos os elementos de A, que é o primeiro conjunto, eles têm ligação com o conjunto B. Ou seja, não sobra elementos no domínio. Ok. Cada elemento ele tem apenas uma única imagem, só tem uma imagem. Então tá ok. Não sobra elementos no domínio e cada elemento tem uma única imagem. É só isso que precisa para ser função. Então sim, né? A letra A é uma função. A letra B representa uma função? Sim. Por quê? Você sabe, ó, que é a mesma coisa. Tá sobrando elementos no domínio, no conjunto A, tem elementos sem ter ligação? Não tem. E o conjunto B, lembra que eu falei para vocês que você pode considerar esse conjunto como conjunto das mães? Então, uma mãe aí, ela está tendo vários filhos. Ou seja, o elemento 3, ele é a imagem de vários números. Ou seja, lembra que o conjunto imagem é o B? Então, o B para o A pode ter várias ligações. Não pode ter várias ligações, é do A para o B. Beleza? Então, sim, também é uma função. Ok? Pelo mesmo motivo da letra A. Agora, a letra B, ó. Ó, gente, eu tô vacilando aqui, tá? Perdão. Eu tô olhando assim de lado. Aqui é a letra D, no caso. Isso que eu acabei de explicar. Pensei que é a letra B. Mas é a letra D, tá? Desculpa aí. Então, A, B. Vamos para a letra B e C. A B tá embaixo. Ela representa uma função? Sim ou não? O que vocês acham? Vou colocar aqui, ó. Representa sim. Por quê? Pelo mesmo motivo da letra A, ó. Tá sobrando elementos no domínio? Olha aí. Tá sobrando elementos no domínio? Não tá. Menos 2, menos 1, 2, 5 e 10. Professor, Oi. a aluna tá pedindo para entrar, só que aqui é em outra conta, porque o celular dela queimou e tá indo pro concerto hoje. Aí tá entrando em outra conta, que é a conta da nossa mãe. É uma tal de Francisca. A Cláudia falou comigo e disse que você ia assistir no mesmo celular. Tá bom. Melhor, para não ter problema. Tá bom. Tá, então vamos lá. Aí o conjunto da imagem tá sobrando 8, ó. A letra B. Tem problema sobrar elementos no conjunto imagem? Não tem problema. E cada elemento tem apenas uma única imagem, ó. O 2 vai no 0, o menos 1
vai no 3, e por aí vai. Todos os elementos têm apenas uma única imagem. Bom Então, dia, professor. bom dia. Não tem restrição. Então, sim, a letra B também é uma função. A letra C é uma função? Não, nunca, né? Ó, por que não? Porque está sobrando elementos no domínio. O domínio é o primeiro conjunto. Está sobrando 6. Já elimina logo. Isso não representa uma função. Letra D, já expliquei, né? Ó, sim. O 3 ele é a imagem de vários números. Isso pode acontecer. Lembra que esse segundo conjunto você pode considerar o conjunto das mães, né? Uma mãe pode ter vários filhos. Essa é a melhor definição para você não se confundir de jeito nenhum. Imaginar um conjunto do domínio como os filhos e o do contradomínio como das mães. Se você imaginar assim, a grosso modo, não é correto, né? É correto você interpretar com o domínio e imagem. Mas não faz mal, vai fazer você acertar se você interpretar dessa maneira também. Beleza? E aí a letra E. Letra E. É uma função, vamos lá. Não está sobrando elementos do domínio. Ok, pode ser que seja uma função. Porém, o número 4, ele tem duas imagens. Ó. O 4 tem ligação com o 16 e com o 17. Em uma função, um número nunca terá duas imagens, né? Então, por esse motivo, isso aí não é uma função, na letra E. Na letra F, mesma coisa, ó. Além do 4 ter duas imagens, tá sobrando menos 4, 5 e 6. É o pior que tem. Então, isso aqui nunca vai ser uma função. Também não. Ok? Alguma dúvida Professor, sobre isso? Oi. falando aqui sobre o acesso, é porque eu também entro com login e senha, mas mesmo assim tem que pedir permissão para entrar, mesmo com login. Pois é, mas eu quero pedir para vocês. Eu vou falar com a Cláudia, na verdade, porque foi exatamente isso que eu queria saber, né? Eu perguntei para ela, ela disse para me falar com a Janete, ela não sabia me dizer. Se mesmo que vocês entrem na plataforma, né? Tem que pedir permissão para entrar na aula, né? Então, na verdade, isso não vai adiantar de muita coisa. Mas eu vou conversar com ela, aí eu falo lá no grupo. E não é nem só na sua aula, nas outras também. Oi? A gente precisa pedir permissão mesmo com a... E não é só na sua aula, em outras também a gente precisa pedir a permissão. Mesmo com a senha, o login certinho, a gente entrando pela plataforma. Tá bom, agora eu tô entendendo. Tô entendendo por quê. Mas eu vou conversar com ela para ver o que a gente faz. Tá bom? Aí depois eu mando uma mensagem lá no grupo explicando como que vai ficar. Porque não vou falar mais, que vai enrolar mais ainda, vai demorar mais ainda para a gente continuar nossa aula. Aí eu explico lá no grupo. Vou falar com a Cláudia e com a Janete, para saber sobre essa situação. Terceira questão. Obrigado por avisar, tá? A página 77. Determine a lei de formação que possa ser associada à frase a seguir. Se cada um dos X estudantes que vierem à feira pagar R$ 30 pelo ingresso, será arrecadado um total de quantos reais, né? P reais. Muito simples, gente. É a coisa mais fácil do mundo. Se tu vai fazer uma festa e tu vai cobrar R$ 30 por pessoa que vai entrar, quanto que tu vai arrecadar? É simples. É 30 vezes X, né não? X pessoas que vão entrar. Você não sabe quantas são. No caso, vou colocar como função, né? Ó, f de x é igual a 30 vezes x. Ou seja, se entrar 2 pessoas, R$ 60. 3 pessoas, 90. E assim sucessivamente, né? Então, essa aqui é a mais fácil que tinha, ó. Só para você dizer qual é a função que representa isso aí, tá bom? Quarta questão. A tabela a seguir traz algumas informações nutricionais sobre uma barra de cereal sabor banana, aveia e mel. Aí, beleza. Letra A. Escreva uma lei de formação que expresse a massa em gramas de carboidrato em função da quantidade de barras do cereal. Massa em gramas. Observa, ó. O que está acontecendo? Uma barra de cereal, cadê a massa em gramas dos carboidratos? Uma barra de cereal tem 11 gramas de carboidrato.
Duas barras de cereais tem 22. Então, observa que quanto mais tu aumenta uma unidade, a quantidade de carboidratos aumenta em 11. Concorda? Então, resta a gente dizer que a função é essa, ó, f de x igual a 11x. Se for uma barra de cereal, 1 vezes 11. Se for duas barras de cereal, 2 vezes 11, 3 vezes 11. E assim sucessivamente. Quanto mais barra de cereal, mais vai aumentando as unidades de 11 em 11, né? As gramas do carboidrato. Beleza? Então, seria isso. Letra B. Escreva a lei de formação que expressa a grama das proteínas, né? Proteína, se você for olhar, está aumentando de 1,5 em 1,5, né? 1,5 em 1,5. E aí, a mesma coisa que você fez na letra A, porém não vai ser 11, vai ser 1,5, né? Vai ser f de x. Se você quiser botar outra letra, não tem problema, tá? A função, ela não é só expressada por f de x. Pode ser g de x, b de x, p de x, qualquer letra de x, tá? Não necessariamente tem que ser f de x, tá? Se você quiser botar ó, g de x, não tem problema, tá certo também, tá? Vou botar até diferente para não ficar a mesma coisa na questão. Então, se é 1,5 por barra de cereal, então você deduz que é 1,5 vezes x, né? Se for uma barra de cereal, substitui x por 1. Se for 5 barras de cereais, substitui x por 5. E assim sucessivamente. Bom? E a letra C. Calcula a quantidade em gramas de carboidrato e proteína presente em 8 barras de cereal. Usa as informações que você escreveu nos itens anteriores. Bom, é muito simples, gente. É só usar a função agora, ó. É a quantidade de gramas de carboidrato e proteína em 8 barras de cereais. Então, carboidrato é o F de 8, né? Vou substituir o X, ó, por 8. Então, eu vou encontrar que o F de 8 é igual a 88, ou seja, 8 barras de cereais contém 88 gramas de carboidrato e de proteína. Vamos lá, F, não é mais F, né? É G, porque aqui é a letra B agora. G de 8 é igual a 1,5 vezes 8. 1,5 vezes 8 vai dar 12. Então, G de 8 é igual a 12. Ou seja, em 8 barras de cereais, tem 12 gramas de proteína e 88 gramas de carboidrato. Beleza? Alguma pergunta, gente, sobre essa questão? Pessoal, esse atraso aí, gente. 8h30, a aula começa 8 horas. 8 horas, tá? Eu não vou ficar aceitando mais, não. A pessoa chegar 8h30 lá na escola, você chegava meia hora atrasado? Se chegasse, não entrava mais, né? Então, tem muita gente que toda hora chega atrasado aí. E aí eu vou estabelecer um tempo, limite para você entrar na aula. É injusto, que acorda cedo, com quem tá ali, às vezes tá morrendo de sono, aí acorda, mesmo assim, para entrar na hora. Aí você entra 8h30, 8h40. Não dá. Quinta questão. Para instalar uma máquina de lavar roupas, a assistência técnica cobra R$ 40 pela visita. R$ 40 pela visita. É um valor fixo. Eu vou o quê? Instalar a máquina de lavar roupa. Então, R$ 40 você vai me pagar só para eu ir na sua casa. R$ 40 para mim ir lá. Mais 24 por hora da mão de obra. Ou seja, vamos lá. R$ 40 para mim ir na sua casa. Se eu demorar 1 hora para instalar essa máquina, você vai me pagar R$ 24. Então, R$ 40 mais R$ 24 por 1 hora de mão de obra. Se for 2 horas de mão de obra, 24 vezes 2. Então, eu te pergunto, onde que é a variável aí? É no 40 ou é no 24? Obviamente, você vai me responder. Exatamente. No 24. É no 24, porque é o 24 que vai ficar variando
de acordo com a quantidade de horas que eu vou trabalhar para montar essa máquina. Então, qual seria a função que representa esse problema? Vamos lá. F de x igual a 40, que é um valor fixo, mais 24x. 24 vezes x, né? Porque esse x é a quantidade de horas. Pode ser 1, 2, 3, 4, enfim. Beleza? Então, essa é a função que representa a nossa questão. A letra B. Quanto custou a instalação de uma máquina cujo demorou 2 horas para o serviço aí de mão de obra, né? Bom, você poderia fazer essa conta até de cabeça, mas você vai aplicar na função que a gente está estudando função, né? Então, você vai calcular o F de 2, ok? Ó, vai ficar 40 mais 24 vezes 2. F de 2 é igual a quanto? 24 vezes 2 é 48. 48 mais 40 é 88. Então, por 2 horas de trabalho, a pessoa deverá pagar R$ 88. Beleza? Então, essa é a resposta da letra B. E a letra C, quantas horas de serviço? Ó, outra pergunta, mas você também vai utilizar a função. Quantas horas de serviço a assistência técnica demorou para instalar a máquina de lavar, cujo preço final da instalação foi de R$ 76. Ou seja, a pessoa, você não sabe quanto foi a hora, você só sabe quanto que a pessoa pagou. Foi R$ 76. Ó, na sua função. Esse X é a quantidade de horas e esse F de X, que você deve saber que ele também pode ser chamado de Y, né? Esse Y representa a quantidade em dinheiro. Esse X representa as horas. O que a letra C te deu? As horas ou a quantidade de dinheiro? A quantidade de dinheiro. Então, você vai trocar no Y para descobrir quem é o X, ok? Então, vamos lá. Foi R$ 76. Então, no lugar do Y, eu vou colocar 76. Igual a 40 mais 24x. Organizando isso aqui, você passa o 40 negativo, depois troca de posição, multiplica por menos 1, né? Todo mundo sabe fazer isso. Então, o 76 menos o 40 dá 36. Então, você vai ficar com 24x igual a 36. E aí, você vai passar dividindo. Vai ficar x igual a 1,5. Ou seja, a pessoa pagou R$ 76 porque o técnico demorou 1h30 para concluir o serviço, né? 1,5 horas, ou seja, 1h30. Ok? Então, a resposta da letra C é essa, 1h30. Alguma pergunta? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês copiarem, aí eu vou apagar, beleza? Pode apagar, gente? Tem alguém copiando?
Beleza. Vamos lá. Sexta questão e a última da página 78. Determine se a relação indicada a seguir é função na ordem dada. Só para você dizer se é função ou se não é uma função. Ó. Os alunos de uma sala e os meses que fazem aniversário. Pode ser uma função? Pode, né? Por que pode ser uma função? Você, vamos supor, a sala de vocês. Você só faz aniversário uma vez por ano. Então, você não faz aniversário 2 vezes por ano, obviamente. Você nunca vai ter 2 imagens, concorda? Entenderam aí? Vai ter algum de vocês que não faz aniversário? Não vai, todo mundo nasceu, não é? Então, todo mundo vai fazer aniversário. É como se você pudesse representar no diagrama, gente, ó. Botar aqui. Davi, por exemplo. Davi, ele vai fazer aniversário, aqui tem de 1 a 12. 1, 2, 3, tal, até o 12, que representa os 12 meses. Então, vamos supor que o Davi tá aí, Davi? Estou. Vamos supor que o Davi nasceu em fevereiro, só supor, tá? Então, ó, o Davi, ele vai ligar aqui só no 2. Ele vai ligar no 2 e no 3? Ele nasceu em fevereiro e março? Não. Ele não vai ter um mês para ligar? Também não. Então, vai obedecer às regras de uma função. Cada elemento do domínio vai ter apenas uma única imagem e não vai sobrar elementos no domínio. Então, sim, isso pode representar uma função, a letra A. A letra B. Os dias da semana e os funcionários de uma empresa que nasceram naquele dia. Os dias da semana e os funcionários da empresa que nasceram naquele dia. Pode ser uma função? Não pode. Por quê que não pode? Vamos supor segunda-feira. Botar o 1, que é o primeiro. Não, segunda-feira não, o 2, né? Segunda-feira é o segundo dia da semana, o 2. Aí vamos supor que tem um monte de funcionário aqui, ó. A Ana e o Carlos. Eles podem fazer aniversário na segunda-feira? É possível, não é? Então, no caso, se os dois fizerem aniversário na segunda-feira, ó, não vai poder ser uma função, porque o conjunto domínio, ele tem 2 imagens. Isso pode acontecer? Não. O 1, ó, pode ter gente que não faz aniversário no domingo? Pode. Então, ia sobrar o elemento aqui, que também faria com que isso não fosse uma função. Então, a letra B, ela não pode ser apresentada como uma função. A letra A pode. Ok? Então, é só isso. Alguma pergunta, pessoal? Vou só beber água aqui, tá? Um minutinho eu volto.
Vou apagar, beleza, pessoal? Vamos lá para a página 79 aí, ó. Falar sobre aplicação da lei de formação. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de... Parabéns. Parabéns para Com você. quem será? Moleque. Continuando, pessoal. Tive que me conter aqui para não falar palavras carinhosas para o nosso amiguinho imbecil. Vamos continuar. Deixa eu só botar aqui. No meu coisa para gravar a tela. Vamos lá, ó, página 79. Aplicações da lei de formação. Bom, ele traz aí uma função, né, que já é pronta. Essa função ela é do segundo grau. E ele fala que ela representa a lucratividade de uma empresa. Como assim? Por exemplo, a empresa vai vender 10, vamos supor que ela vende sapatos. 10 produtos. Aí você vai botar 10 no lugar de X, né? E vai encontrar o lucro dessa empresa, ok? Então, a função que nos trazem, que o livro nos traz de exemplo aqui, é f de x igual a menos x ao quadrado mais 200x menos 591. Não tô conseguindo aguentar não, gente. Eu não entendi, porque hoje é o aniversário da minha esposa, né? Acho que eu devia ter chamado ela, para ela vir ouvir os parabéns do rapaz. Ele tava querendo dar os parabéns. Professor, mas é da Luna e da Luana também. Como é? É da Luna e da Luana também hoje. E quem foi que cantou parabéns aí? Ninguém sabe que era Ingrid Santos. Ninguém conhece. Pois é, e como é que essa pessoa entrou? Alguém daqui da aula copiou o link e mandou para lá, entendeu? Aí essa pessoa pediu autorização para entrar na aula. E eu aceitei pensando que era algum aluno. Então, se você entrar na plataforma com o seu login e senha, e mesmo assim você tiver que me pedir permissão para entrar, não vai adiantar de nada essa restrição que a Cláudia colocou, entendeu? Ou você coloca o seu login para entrar automaticamente, ou não vai funcionar, entendeu? Por isso que eu estou falando que vocês têm que ver essa questão com a Janete, porque senão não vai funcionar, entendeu? Então, a partir da próxima aula, mesmo que você entre com o seu login, só assim, se você não colocar lá para entrar automaticamente, você não vai assistir a aula, infelizmente. Então, é muito fácil de fazer isso. A Fernanda já fez, a Giovana já fez, a Ivana, outros alunos já fizeram, então vocês têm que tentar fazer rapidinho. A Janete deve fazer lá para vocês, não dá trabalho nenhum, né? Eu acho muito melhor essa opção. Pois é, no dia que a Cláudia enviou o link explicando, era um vídeo de 1 minuto e 40 segundos, explicando como que você fazia isso. Né? Pediu até para a gente encaminhar nos grupos, e a Marla até mandou para todos os grupos das turmas, né? Então, quem não fizer isso, infelizmente não vai assistir a aula, porque ficar passando por isso, né? Tem alguma pessoa que não tem o que fazer, algum moleque que entra só para atrapalhar a aula, né? Porque a pessoa que faz isso não passa de um moleque, para mim, né? E essa é a verdade. Doer quem doer, quem quiser achar ruim, que morda as costas. Ok? Vamos continuar. Então, o exemplo que a gente traz aqui é uma função que representa o lucro de uma empresa. Beleza? E aí, você está vendo que é uma função do segundo grau. Tá?
E aí a gente tem uma definição. Ó. Geralmente as funções, quando aparece uma restrição, ela vem assim, ó. df igual a n, por exemplo. O que significa isso? Domínio da função são apenas números naturais. No caso dessa função aqui, tá? Nem todas as funções vão aparecer isso. Pode ser que seja igual aos reais, né? Pode ser. Aí significa que o x pode ser qualquer número real. No caso, eu estou dizendo aqui que o domínio da função é um número natural. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Não pode. 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, não pode ser número quebrado. Beleza? Tem que ser número natural. Então, por que tem que ser número natural? A empresa vai vender produto. Ela pode vender menos 2 produtos? Não pode. Então, aí é um número inteiro, menos 2, né? Enfim. Pode vender 1,5, 2,5? Não pode. Então, por isso que trazem as funções, geralmente, quando fala de problemas como lucro, elas trazem uma definiçãozinha. Mostrando que o x só pode ser número natural. Então, no caso, eu só posso colocar aqui no lugar do x números naturais. Beleza. Aí, por exemplo, se a empresa não vender nenhum produto, ela vai ter lucro ou vai ter prejuízo? Ok? Porque esse f de x aqui, ela representa o lucro. Né? Se é lucro ou prejuízo, o quanto que a empresa ganhou. E o x é a quantidade de produtos vendidos. Então, observa, ó, se tu trocar o x por 0, você vai ficar com menos 0 ao quadrado, que dá 0, mais 200 vezes 0, que dá 0, e vai sobrar só quem? Menos 591. Ou seja, se a empresa não vender nenhum produto, ela vai ter um prejuízo de menos 591. Pode ser reais, pode ser R$1.000, pode ser milhões. Isso é a questão que diz. Ó, considera a função na casa dos milhares. Então, seria, no caso, menos 591 mil reais. Dos milhões, dos reais, entendeu? Aqui é só a unidade que eu encontrei, que no caso é um prejuízo de menos 591. Vamos considerar reais mesmo, tá? Que está trazendo em reais. Então, se a empresa não vender nenhum produto, ela vai ter um prejuízo de R$591, ok? Até aqui, beleza? Ok. A Ana Beatriz, liga a câmera, obrigado. Continuando. Aí ele dá agora faça você. É simples. Se a empresa vender 100 produtos, qual vai ser o lucro dela? Aí você vai lá e vai trocar o X por 100. Observa que esse menos, gente, não está pertencendo ao expoente, né? Porque você sabe que expoente par, o resultado é positivo, mas esse menos está do lado de fora. Então, vamos supor que eu quero encontrar 100. Vai ficar menos 100 ao quadrado, mais 200 vezes 100, menos 591. E aí, a gente ficou com f de 100 igual a 100 ao quadrado, vai ficar o quê? Ficar 10.000, né? Mais 200 vezes 100 vai ficar 20.000, menos 591. Aí você vai subtrair, tal, vai fazer as continhas, todo mundo sabe fazer essas continhas aqui. Você vai chegar em 9.409. Ou seja, se a empresa ela vender 100 produtos, ela vai ter um lucro de R$9.409, ok? Todas as empresas de verdade, né? É a realidade mesmo. A função, talvez, ela é o assunto mais do cotidiano, tá? Ele aparece em qualquer coisa, pode aparecer função, beleza? Então, todas as empresas, elas trabalham, elas têm seus matemáticos que calculam as suas funções, tá? Para saber sobre lucro e prejuízo. Outra coisa também que é interessante, que não vem ao caso aqui no assunto, mas eu acho interessante falar,
Por exemplo, embalagens. Não sei se vocês sabem. Embalagens como da Coca-Cola, qualquer tipo de embalagem. Aquilo ali não é feito de qualquer jeito. Ah, eu gostei aqui, eu vou pegar isso aqui, vou fazer essa embalagem aqui e vou encher de bombom para vender. Não é assim que as empresas funcionam. Elas pegam, elas contratam os matemáticos dela para fazer cálculos sobre custo-benefício de embalagens, tá? Por exemplo, qual é a menor embalagem que vai caber mais coisa dentro, que vai ter um maior volume? Entendeu? Por quê? Imagina a Coca-Cola. Quantos milhões de litros ele não fabrica? Um exemplo clássico é o Nescau. Não sei se vocês já perceberam que aquele Nescau grandão de 1 litro, ele já trocou várias vezes o formato da sua embalagem. Por quê? Porque ali, quando ele diminui o custo daquela caixa de papelão, ele aumenta o seu lucro. Vamos supor que ele consiga diminuir 10 centavos no custo da embalagem. Aí você multiplica por milhões. Não é um lucro altíssimo? Então, é para isso que eles têm os seus matemáticos lá. E como que eles fazem o cálculo para tentar diminuir o custo da embalagem? Utilizam funções, tá? Não é a única coisa, obviamente é bem mais complicado, mas tem funções pelo meio. Então, tudo que você imaginar na sua vida, né, do seu cotidiano, você pode não usar, mas você está usufruindo daquela funçãozinha, beleza? Então, posso apagar aqui, né? Como exemplo, a gente vai lá para a página 80, né? Falar sobre o valor numérico. O valor numérico, gente, é bem simples. Nada mais é do que você trocar o x por um valor numérico, ou seja, trocar o x por um número e encontrar um valor para y. Por exemplo, ó, f de x igual a 2x menos 4. Vamos encontrar os valores numéricos para 1, 2 e 3. Ó, conjunto A, conjunto do domínio, e o conjunto B, do contradomínio. Vamos lá. O f de 1, dá até para a gente fazer de cabeça, né? Ó, 2 vezes 1, 2. 2 menos 4 vai ficar menos 2. Então, quer dizer que o 1 vai no menos 2. Aí 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 é 0, né? Então, quer dizer que o f de 2 é 0. Então, quer dizer que o 2 vem aqui, ó, no 0. E o último é o f de 3. 2 vezes 3, 6. Menos 4 fica 2. Então, 3 vem aqui no 2, ó. Isso é o valor numérico. Quais são os valores numéricos da função para 1, 2 e 3? É menos 2, 0, 2. E assim vai. Eu posso calcular infinitos valores numéricos, né? Eu posso substituir o x por infinitos valores. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Mais embaixo aí, ó, tem uma tabelazinha que não está completa. Ele deu a função, no caso, é essa aqui, ó, f de x igual a 2x menos 4 e pediu para você completar. Ou seja, ele já começou, né? Ó, ele trocou o x por menos 3, aí aqui ele fez o cálculo e aqui ele colocou o resultado. Aí depois ele pediu para você trocar o x por menos 2, menos 1, 1 e 2. Fazer o cálculo e colocar o resultado. Então, é só isso aqui que eu acabei de fazer. Beleza? Você substituir o x pelo valor que a questão está pedindo. Beleza? E na letra B, ele diz, escreva o conjunto imagem. O conjunto imagem é os que você encontrou do y, né? Ó, dos f de x aqui. F de 1, f de 2, f de 3. Então, o conjunto imagem é esse aqui, ó, que é o B. O conjunto domínio, você já sabe que é o primeiro. Ok? E mais embaixo tem só mais uma coisinha. Raiz ou zero da função. O que é isso? Uma raiz de uma função, ou também chamar de zero da função, é o valor de x que faz a função ser zero, tá? Ou seja, é você trocar o f de x por zero, ok? Por exemplo, ó, quem é o zero dessa função aqui, ó? Qual é o número que faz ele ser zero? A gente já até calculou, ó. É o 2, ó.
Porque quando eu substituo x por 2, eu encontro o zero. Mas como que eu faria isso diretamente? Ó, f de x é igual a 2x menos 4. Você já sabe, que o f de x ele também é chamado de y. Então, se eu te perguntar qual é o zero dessa função, é só você trocar o f de x por zero. Ou seja, trocar o y por zero. Ó, 0 é igual a 2x menos 4. Aí resolve, ó. Vai ficar com 2x igual a 4, x igual a 2. Ó. Então, quer dizer que o zero dessa função aqui, ó, é o 2. Por quê? Porque quando você substitui o x por 2, você obtém como resultado o zero. Ok? Então, em qualquer função que aparecer para você, te perguntar qual é o zero da função, é você encontrar a raiz dela. É você trocar o y por zero. Sempre, em qualquer função. Beleza? Alguma pergunta em relação a isso, pessoal? Não? Todo mundo entendeu de boa? Professor, aí é só tirar o zero depois e a conta fica normal, né? Tirar o zero? Como assim? No caso aqui, eu não tirei. Tipo, você colocou 0 igual a 2x, isso. Isso, eu passei o 2x negativo. Aí pronto, porque não conta. Oi? É, exatamente. Professor, o zero pode alterar o número? Não, não serve para nada. Ele só serviu aqui para eu continuar a minha conta. No caso aqui, ó, o que eu fiz, ó? Eu passei o 2x negativo. Aí eu multipliquei por menos 1, entendeu? Ó, ficou 2x igual a 4. Aí x igual a 2. O zero é só para isso, para você encontrar o valor do x. Tá bom? Ok, obrigada. Se for do segundo grau, pessoal, ó, f de x, eu vou colocar como y, tá? Você já sabe que o y é o f de x. Ó. Y é igual a x ao quadrado, menos 5x mais 6, ó. Qual é o zero dessa função? É a mesma coisa, é só você trocar o y por zero. Se você trocar por zero, você vai ficar com x ao quadrado, menos 5x mais 6, igual a zero, não é? Ó. Observa que vira uma equação. Equação de segundo grau. Você calcula delta e Bhaskara, tá? E encontra as duas raízes. Então, você tem dois zeros da função quando for do segundo grau. Duas raízes, no caso, né? Quando for do primeiro grau, você só tem uma resposta. Quando for do segundo grau, você tem duas. Beleza? Só isso. É sempre trocar o y por zero. Você pega a função e iguala ela a zero. Só isso. Beleza? A internet aqui está muito ruim, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar.